Pegue Goosebumps e Rua do Medo, misture com um pouquinho de O Exorcista e Heathers e coloque numa panela, temperando bem com uma escrita ágil, assustadora e muito divertida. Se você conseguir ferver bem esse prato, sai algo parecido com O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós nos reunimos com a Abby e com a Gretchen para uma aventura no colegial enquanto a gente passa por toda uma história de autodescoberta, horror e possessão. Tudo isso enquanto os maiores hits dos anos 80 tocam estourando na rádio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, esse livro que acabou de ser publicado aqui no Brasil pela Intrínseca e que se tornou a leitura mais intrigante, insana e divertida que eu fiz esse ano. Eu só não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei desse livro, e o vídeo podia acabar aqui mesmo. Mas antes da gente preparar nossa garrafinha de água benta, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Então, o Grady Hendrix é um autor norte-americano que nasceu na Carolina do Norte. Antes de trabalhar escrevendo livros, ele foi crítico e colunista de vários jornais e revistas famosos dos Estados Unidos, como é o caso do New York Post, do finado New York Sun e também da revista Playboy. Ele também é bem envolvido com cinema e até ajudou a fundar o New York Asian Film Festival, que é basicamente um festival de cinema dedicado a divulgar produções asiáticas, só que em Nova York. Nos anos 2010, ele começou a publicar uma série de livros e ganhou bastante popularidade e notoriedade, principalmente entre os fãs do horror, já que o trabalho dele deriva de um carinho muito forte pelo gênero e pela história do terror em si. Além dos seus livros de ficção, ele também tem vários estudos e pesquisas sobre o terror na literatura e no cinema. Existe um livro dele chamado Paperbacks from Hell, onde ele analisa um pouco as capas de livros de terror que eram muito populares na década de 80. Eis que em 2016 ele lançou O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês e que curiosamente é o primeiro livro dele publicado no Brasil. O primeiro de muitos, eu espero. Originalmente lançado pela Quirk Books, que é uma editora com quem ele teve uma longa parceria, esse livro aqui é... eu não sei nem explicar. Na trama, a gente conhece a Abby e a Gretchen, duas meninas que se conhecem quando são bem pequenas, e aí a gente vai acompanhando um pouco da amizade que é formada entre as duas durante todo o período da escola, culminando no ensino médio quando, bem, uma delas é possuída. E pelo amor de Deus, não vem reclamar de spoiler aqui não, porque é literalmente o título do livro. Então aqui a gente segue aquela história clássica que você provavelmente já viu em qualquer outro filme ou livro sobre exorcismo. Existe um evento muito assustador, a personalidade de uma dessas garotas começa a mudar da água para o vinho e de repente ela tem comportamentos estranhos, ela age de uma forma sombria, as duas começam a ficar isoladas e no fim a gente tem um demônio. Só que ninguém acredita nisso, exceto a protagonista. Eu já tinha ouvido falar um pouco do trabalho do Grady Hendrix graças à maravilhosa da Gabi Laroca do República do Medo. Aliás, um beijo, Gabi Laroca. Só que desde então, eu nunca tinha entrado em contato com absolutamente nada do autor. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu não fazia ideia de qual que era a vibe dos livros dele, mas eu também não sabia nada do que esperar sobre essa história específica. E eis que aí eu vi que a Intrínseca anunciou que ia lançar esse livro há uns meses atrás, e eu só falei, quando sair eu compro. E uns dias, faz pouco tempo, eu tava passando na livraria, eu vi o livro lá na estante, lindo, bonito, charmoso, esperando por mim, e eu falei, bora. E sem sacanagem, eu geralmente tenho um ritmo de leitura muito rápido. Eu não costumo demorar para ler. Na verdade, qualquer livro que eu pego, geralmente eu termino em uma semana se eu tô gostando da história. Mas esse livro foi tão delicioso e crocante, eu juro eu não consigo encontrar adjetivos melhores, que eu realmente gostei de saborear ele com o tempo. Eu lia de pouquinho em pouquinho, um capítulo aqui, outro ali, e isso foi fazendo a experiência ficar muito melhor. E na verdade foi uma ótima decisão, porque esse livro já entrou pro meu top 3 de leituras desse ano, e eu fiquei completamente apaixonado na escrita do Grady Hendrix, só que sabe-se lá quando que eu vou ler outra coisa dele, já que, bem,
ninguém anunciou nenhum outro título que vai ser trazido para o Brasil em breve. E pra mim, o mais interessante de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é o fato de que é um livro inteiro ambientado nos anos 80. E eu sei que nos últimos anos a gente meio que já tá de saco cheio dessa mania de vários filmes e séries querendo vender uma nostalgia barata dos anos 80, meio que criar uma imagem de uma década que nem sequer existiu. E sim, Stranger Things, eu tô olhando pra você. Mas eu acho que pelo menos aqui o Grady Hendrix consegue formular uma ideia muito bacana de nostalgia, principalmente porque ela não é deslumbrada. Ele não tá falando só do melhor dos anos 80, das coisas culturais que aconteciam, da efervescência da música pop, do cinema. Não, ele fala um pouco do melhor que teve naquela época, mas ele também cita o que teve de pior. É um livro que trata sobre como essa juventude está cada vez mais desiludida com o próprio futuro e também com a relação com os pais. E eu acho isso muito interessante. Então é o tipo de leitura que você faz com uma mãozinha na cinturinha ouvindo Michael Jackson, Madonna e qualquer outra coisa que Glee tenha feito cover, mas você também faz com uma mão na consciência, pensando em todo o pânico satânico, no moralismo conservador e também no fudido do Ronald Reagan na presidência dos Estados Unidos. E eu gosto disso. Eu acho que a análise dessa época em uma história teen de exorcismo ajuda até a criar um senso de crítica. Mais uma vez, não é uma nostalgia simples e jogada do tipo, ai meu Deus, como essa época era linda. Na verdade, é uma análise muito grande de vários aspectos sociais e políticos que aconteciam nos anos 80 nos Estados Unidos. É importante fazer esse recorte geográfico. Mas mais do que isso, eu acho que realmente o que me encantou nesse livro foi justamente a relação entre a Abby e a Gretchen. As duas têm uma dinâmica muito foda de amizade e eu acho incrível como o Grady Hendrix, que é um autor homem, branco e que já tinha seus 20, 30 anos quando escreveu isso aqui, consegue passar uma veracidade, um realismo muito forte nessa relação. Eu gosto muito que as duas têm uma personalidade muito definida e ao mesmo tempo elas se comportam como figuras quase reais. Não é aquele clichê de que as duas têm exatamente o mesmo gosto, ou então que elas são o completo oposto em tudo. Na verdade, você tem ali personagens que têm suas vidas próprias, seus universos próprios, seus núcleos particulares, que compartilham de uma coisa aqui e ali, mas que ainda assim são pessoas completamente diferentes. E isso para mim só potencializa o laço de amizade delas e a construção dessa relação que é muito forte. Você vê essas duas pessoas que são diferentes, mas que se complementam, tanto nos gostos que são parecidos, quanto nos pontos divergentes. E é por isso que toda a construção até esse exorcismo é muito dolorosa, porque você vai vendo a degradação dessa amizade, a forma como as duas começam a não se bicar, e aos poucos você vai vendo também essa entidade sobrenatural isolando cada vez mais as duas e enfraquecendo elas nesse processo. Mas no fim eu acho um livro muito bonito, principalmente porque ele trata dessa ideia do amadurecimento das nossas relações interpessoais mesmo. Eu gosto como ele tem esse foco muito excessivo na amizade de colégio, que pode até não ser eterna, mas é muito forte, porque você tá ali com aquelas pessoas num ambiente caótico como a escola e você acaba desenvolvendo um laço que é inesquecível, mesmo que vocês não vão ser amigos depois quando vocês forem adultos. Quando o livro acabou, eu tava realmente aos prantos, e eu não esperava isso. E eu sei que você provavelmente também não espera. Você deve ter visto a capa e falado, ah, não vai ser nada tão agressivo assim não. Mas de verdade, o último capítulo foi um dos momentos mais dramáticos do ano pra mim. E eu realmente terminei com lágrimas nos olhos. O finalzinho ali, as últimas frases desse livro, são um puta de um soco no estômago. Mas então, eu sei que olhando de longe, vendo essa capa aqui, você deve estar pensando, nossa, isso é um livro teen, não deve nem dar medo. E assim, engano seu, gata. Na real, eu sinto que esse livro realmente te pega de surpresa, porque você vai lendo meio que sem expectativas, você vai construindo essa história na sua cabeça, e parece até que vai ser uma leitura leve ali pelas primeiras 100 páginas, mas logo em seguida você tá vendo, sei lá, uma menina vomitando 10 quilos de vermes. E é até interessante porque o Grady Hendrix meio que não foge muito da cartilha do Exorcista, pelo menos em termos de estrutura. Só que eu acho que ele consegue criar um senso muito foda de conforto. Você vai lendo o começo desse livro e você vai ficando desarmado, porque a relação entre elas é muito bonita, toda a história é muito engajante, e aos poucos o livro vai ficando cada vez mais pesado, e isso cria um senso de desespero fudido. E eu gosto muito também da atitude do demônio presente aqui, e aprecio um pouco a iniciativa do Grady de ter colocado uma figura que é presente na Goetia,
Quem estuda um pouco de magia e demonologia vai saber do que eu tô falando. Eu não quero dar muitos spoilers, porque na verdade a revelação do nome desse demônio é bem importante e até me pegou bem de jeito, mas enfim, eu realmente gostei da base mística que ele coloca aqui. Ai, gente, e tem o Exorcista também, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui agora, e olha, eu não tenho palavras. Faz o seguinte, imagina aí na tua cabeça todos os arquétipos possíveis de exorcista que você já viu em filmes, em séries, em livros, junta tudo isso e cria essa figura mítica do exorcista, e logo em seguida você pensa em como poderiam criar o completo oposto desse arquétipo clássico. Pensou? Pois é, eu duvido que você vai conseguir imaginar o que é o exorcista desse livro. É simplesmente absurdo. Enfim, essas são algumas das minhas opiniões sobre o exorcismo da minha melhor amiga, e eu sei que eu fui um pouquinho vago aqui nesse vídeo, mas é porque o livro acabou de ser publicado no Brasil e eu realmente não quero estragar a experiência de quem ainda não leu. Mas se você quer discutir algum ponto específico, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram que a gente conversa. E se você ainda não leu, leia porque vale muito, muito a pena. E nem é querendo puxar a sardinha não, porque afinal de contas eu não sou patrocinado, isso aqui não é uma publi, mas poderia ser. Mas eu realmente achei a edição da Intrínseca maravilhosa. Eu amo essa capa que parece pra caralho com uma capa de VHS, ao mesmo tempo que lembra um pouquinho aqueles livros de terror da década de 80 e 90, me passa uma vibe meio Goosebumps, e eu também gostei muito desse cortezinho lateral roxo, que é muito lindo. Eu amo também que cada capítulo começa com uma ilustraçãozinha de fita cassete, e que os títulos desses capítulos são nomes de músicas pop muito famosas dos anos 80. Então meio que você vai construindo uma trilha sonora na sua cabeça. Para quem tiver interesse, o site oficial do livro também tem a playlist bonitinha, certinha ali, com todas as músicas que compõem essa trilha sonora do livro, então eu vou deixar aí na descrição para caso você queira ouvir lendo. Mas bem, se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você mais gostou dessa história, e se é o melhor livro que você leu em 2021, sim ou claro. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, estão todas linkadas aí na descrição, compartilha o vídeo para chegar em mais gente, e se lembre, eu vejo vocês muito em breve. Detalhe que aparentemente já foi confirmada uma adaptação desse livro, que vai ser protagonizada pela Elsie Fisher, aquela menininha lá do 8th Grade da A24. O Christopher Landon, aquela bicha lá que dirigiu A Morte dá Parabéns e Freak no Corpo de um Assassino, tá produzindo, e aparentemente ele talvez estreie no ano que vem, já que já tá sendo gravado. E assim, de qualquer forma, já é o melhor filme de 2022 aqui em casa.